E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. A gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com a cabeça. Sobre essa ideia de seja você mesmo, sabe? Parece super positivo, né? Libertador até. Mas aí você mandou pra gente uns trechos do livro No Sexto Mesmo, do Despluga. E a leitura, bom, olha, me fez questionar algumas coisas. Pois é. E o mais interessante é que o Splugger ele não fica só na superfície. Ele mergulha de cabeça nas angústias e nas pressões que a galera millennial enfrenta, sabe? Vai muito além do discurso motivacional, daquele seja feliz superficial. O livro coloca em xeque como as expectativas da sociedade, principalmente no trabalho e nas redes sociais, acabaram distorcendo essa ideia de ser você mesmo, transformando isso em algo, sei lá, potencialmente explorador. Essa parte me chamou a atenção logo de cara. Ele questiona esse rótulo de millennial logo no início. É como se ele dissesse, calma lá, não é só avocado toast selfie. Tem muito mais coisa por baixo dessa superfície. Exato. E ele usa um exemplo muito bom para ilustrar isso. A Sally Rooney, autora de Normal People. No começo, ela foi colocada nessa caixinha, né? Escritora millennial. Mas, conforme a obra dela foi amadurecendo, abordando temas como luta de classes e dificuldades econômicas, esse rótulo já não fazia mais sentido. É como se o estereótipo mudasse de, ela escreve sobre as angústias dos jovens adultos. Mas peraí, ela está criticando o sistema que cria essas angústias. É isso aí, e aqui a coisa fica interessante. O Spluga argumenta que esse rótulo millennial, muitas vezes ele erra o alvo porque foca em características superficiais, sem levar em conta a real a precariedade econômica que muitos millennials enfrentam. Ele chega a dizer, em 2021, o millennial médio não é aquele estudante universitário tipo super descolado e despreocupado. É um adulto se dividindo entre vários empregos, lutando contra dívidas e sentindo o peso da instabilidade financeira. Então, menos sobre uma geração específica e mais sobre a experiência compartilhada de expressão econômica, não importa quando você nasceu. E aí me pergunto, o que isso significa para a forma como a gente enxerga o trabalho? Boa pergunta. O Spulga nos leva numa verdadeira viagem pela evolução desse conceito de trabalho como realização pessoal, sabe? Ele defende que o que era para ser um ideal utópico, né? Encontrar significado no que você faz, ter um propósito, acabou virando uma ferramenta de exploração. A gente vê isso o tempo todo, né? Empresas com slogans tipo, faça o que você ama, encontre sua paixão. Mas qual é a realidade por trás disso? Ele usa o exemplo da economia moderna, a dos bicos, sabe? Empresas como a Inditex, a dona da Zara, usam campanhas tipo #MoraTenaJob para atrair pessoas que buscam paixão e propósito. Mas sejamos realistas, trabalhar com fast fashion, sei lá, não é sempre um sonho realizado. Exatamente. O ponto do Spulga é que esses slogans mascaram a realidade, né? Condições precárias de trabalho, baixos salários, a falta de estabilidade. Ele até menciona a pedagogia soviética, que por um breve período explorou testes psicológicos para moldar as capacidades dos trabalhadores. Essa prática não durou muito tempo, mas mostra que a ideia de moldar o trabalhador para o trabalho não é nova. Então, essa armadilha do trabalhador feliz, como ele chama, é basicamente fazer a gente se sentir grato por condições. Vamos ser sinceros, exploradores só porque o trabalho supostamente está alinhado com as nossas paixões. Mas não é só no trabalho, né? Essa pressão para ser você mesmo também invade a nossa vida online, principalmente em plataformas como o Instagram. Verdade. Você tocou num ponto crucial. O Splunk critica como plataformas tipo o Instagram, apesar da promessa inicial de autoexpressão, acabaram se tornando ambientes que alimentam a ansiedade e essa pressão de performar felicidade. Nossa, e não são só os usuários comuns que sentem isso. Até influenciadores que construíram suas carreiras em cima de serem eles mesmos sofrem com essa pressão. Ele fala do Ibai Llanos, um streamer espanhol super famoso. Já ouvi falar, ele é gigante na Twitch. Pois é. O Janus construiu a carreira dele em cima dessa autenticidade, dessa imagem de ser ele mesmo online. Mas até ele admite ter problemas com ansiedade e com essa dificuldade de separar trabalho da vida pessoal. Pensa bem. Quando o seu trabalho está ligado o tempo todo, compartilhando sua vida, como você desliga. É como se a pressão de criar essa imagem perfeita online, mesmo que não seja a realidade, virasse um peso constante. E tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes se identificam com isso. Você já sentiu essa pressão de apresentar uma versão específica de si mesmo online, mesmo que não seja o quadro completo? Acho que todo mundo já. É quase impossível evitar no mundo de hoje. E isso se conecta com a ideia maior de Spluga sobre a tirania da produtividade. Ele defende que a fadiga e o burnout que muitos millennials sentem não são só questões pessoais, são sintomas de um sistema que exige produtividade e otimização constantes. E não é só no trabalho, isso invade nosso tempo livre, nossos relacionamentos, até nosso sono. Ele fala sobre hackear o sono. Sim, Não. é a ideia de que até o sono é tratado como um problema a ser resolvido, algo a ser otimizado para máxima eficiência. A gente monitora nossos ciclos de sono, usa aplicativos para melhorar a qualidade do sono, tudo em nome da produtividade. Então, mesmo quando a gente deveria estar aí descansando, ainda estamos presos nesse ciclo de autoaperfeiçoamento e otimização. É irônico, né?
Até nossas tentativas de desconectar retiros, detox digital, aplicativos de mindfulness acabam virando produtos. E, no fundo, alimentam um ciclo de produtividade. Então, se estamos constantemente buscando esse ideal inalcançável de produtividade e felicidade, onde isso nos deixa esgotados, desiludidos. E é aí que o Splug apresenta um conceito que nos faz pensar. Um novo tipo de ludismo. Ludismo, tipo aqueles trabalhadores têxteis do século XIX que destruíam as máquinas. Exatamente. Mas calma, o Splug não está dizendo pra gente destruir nossos smartphones. Ele defende um ludismo moderno, que desafia não a tecnologia em si, mas o sistema explorador que ela possibilita. Ele diz que precisamos resistir a essa pressão de estar sempre ligado e produzindo. Então é sobre questionar o sistema, sobre resistir às demandas do empreendedor de si mesmo. Isso. E ele enfatiza a importância da ação coletiva, da solidariedade nessa resistência. Ele diz, não podemos fazer isso sozinhos. A gente precisa se apoiar, reconhecer que está todo mundo preso nesse sistema. O que nos leva a essa exploração fascinante dos memes tristes. Quem diria que eles poderiam ser uma forma de resistência? É o Spluga, sendo Spluga. Ele se aprofunda na ascensão dos memes tristes e sugere que eles podem ser uma forma de resistir a essa pressão para ser feliz e performar online. Então, em vez de apresentar essa versão perfeita e planejada da gente, estamos abraçando nossas imperfeições, nossas ansiedades, nossa tristeza. Exato. Ele até conta uma história sobre o Tony Anguiano, criador da Abajonaço, uma conta de memes tristes super popular. O próprio Anguiano se mostra meio ambivalente sobre o significado e o impacto do trabalho dele, mas é claro que ele repercute em muita gente. Tem um senso de experiência compartilhada nesses memes. Tipo, eu também me sinto assim. Mas isso é realmente uma forma de resistência. Hoje a gente está só se afogando na nossa própria miséria. Boa pergunta. O Spluga traz a opinião da Drago, Lore Chateau, que vê os memes tristes como a forma dos millennials expressarem suas ansiedades genuínas, usando a ironia para manter um certo distanciamento, uma privacidade. É como se a gente estivesse reconhecendo a escuridão, mas sem se expor totalmente. Eu aqui que eu acho que a coisa fica pessoal. Afinal, quem nunca se identificou, quem nunca encontrou consolo no meme triste? Eu já. E isso nos faz pensar. O que significa quando nossas expressões de tristeza se tornam tão públicas, tão compartilháveis, a gente está encontrando conexão ou só alimentando o algoritmo? Perguntas profundas. E isso é só o começo. Você abordou vários pontos interessantes sobre como essa pressão para ser você mesmo pode ser distorcida e explorada. Mas o que realmente me intriga é como essa ideia se conecta com o conceito de empreendedor de si mesmo. Você pode explicar melhor essa relação? É como se essa busca por autenticidade virasse uma faca de dois gumes, sabe? De um lado, vendem pra gente essa ideia de liberdade, de expressão individual, mas por outro, isso pode ser mais uma forma de controle. Entendi. Mas como ele conecta isso à ideia do empreendedor de si mesmo? Pensa bem, se a gente ouve o tempo todo que precisa ser autêntico, mostrar nossos talentos, nossas paixões, é fácil cair na armadilha de achar que somos todos CEOs da nossa própria marca pessoal. Tipo, a gente vira responsável pelo nosso próprio sucesso ou fracasso, né? Se nós estamos arrasando, é porque não estamos sendo autênticos o suficiente, não estamos nos esforçando bastante. Exatamente. E o Spluga argumenta que essa mentalidade, no fundo, nos deixa mais vulneráveis à exploração. A gente começa a ver nossa vida pessoal, os hobbies, os relacionamentos, até nossas ansiedades, nossas vulnerabilidades, como potenciais fontes de capital. Nossa, que loucura. É como se, em vez de curtir nosso tempo livre, a gente se sentisse pressionado a monetizar tudo, transformar tudo em conteúdo, construir essa marca pessoal. Me lembra aquela frase, sabe? Faça o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Mas será que isso é sempre verdade? É uma baita reflexão. E o Spluga levanta essa questão. Será que essa ideia de transformar tudo em trabalho, até as nossas paixões, não nos coloca numa posição ainda mais vulnerável? Afinal, quando o trabalho se mistura com a vida pessoal, como a gente define limites? E quanto mais a gente compra essa ideia do empreendedor de si mesmo, mais essa linha entre trabalho e vida pessoal vai ficando embaçada, né? É como se estivéssemos sempre ligados, performando, buscando um ideal de sucesso que parece inalcançável. E o mais perturbador é que essa pressão para ser autêntico, para estar ligado o tempo todo, não se limita só aos trabalhos criativos ou à economia dos bicos, sabe? O Spluga argumenta que isso está se tornando presente em todos os aspectos da nossa vida. Ele usa até o exemplo de aplicativos de relacionamento, tipo o Tinder. O Tinder entra nisso tudo. Ele destaca que até os nossos relacionamentos amorosos estão sendo influenciados por essa lógica de eficiência e otimização. A gente passa horas deslizando perfis, criando nossas personas online, tratando o amor como um mercado onde o objetivo é maximizar os resultados. Nossa, é verdade. Em vez de, sei lá, conhecer alguém organicamente e vendo o que dá, a gente fica constantemente avaliando, analisando e traçando estratégias. Parece exaustivo. E pode ser.
E o Spluga argumenta que essa abordagem para os relacionamentos pode, na verdade, nos deixar mais ansiosos e desconectados. A gente fica tão focado em apresentar a versão perfeita de si mesmo que perde de vista a genuína conexão humana. Isso me lembra daquela pressão para performar felicidade nas redes sociais, sabe? É como se a gente estivesse sempre tentando projetar uma imagem de que tá tudo sob controle, até na vida amorosa. É uma pressão que pode ser incrivelmente desgastante. É como se a gente estivesse sempre ligado, mesmo quando deveria estar relaxando e se conectando com outras pessoas. Mas calma, o Spluga não nos deixa só com essa crítica. Ele também nos convida a buscar alternativas, a questionar essa lógica, a buscar formas de resistir a essa pressão. Ufa, que bom. Já tava ficando preocupada. Mas, falando em resistir, como a gente faz isso na prática? Se essa mentalidade do empreendedor de si mesmo tá tão presente, como a gente combate isso? Aí que o Spluga traz de volta a ideia do novo ludismo. Ele não está dizendo que a gente precisa abandonar a tecnologia completamente, mas sim que precisamos ser mais críticos em relação a como a gente usa a tecnologia, como ela molda nossos pensamentos, nossos comportamentos e como ela é usada para nos explorar. Então é sobre retomar o controle do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa energia. Exato, é sobre estabelecer limites, desconectar quando necessário e resistir à pressão de estar constantemente produzindo ligado. E isso inclui questionar esses slogans motivacionais que a gente vê o tempo todo, né? Tipo, seja a sua melhor versão, ou o sucesso é uma escolha. Com certeza. O Spluga nos convida a ser mais críticos em relação a essas mensagens, a questionar quem se beneficia delas e quais são as consequências de internalizá-las. Será que existe um lado positivo nessa ideia do empreendedor de si mesmo? Afinal, para algumas pessoas, ter essa autonomia, essa liberdade para construir a própria carreira pode ser algo empoderador. Verdade. E o Spluga reconhece isso. Ele não condena completamente a ideia. Mas ele nos alerta para os perigos de romantizá-la. Ele nos lembra que essa autonomia, essa liberdade, muitas vezes, vem acompanhada de insegurança, de precariedade, uma pressão constante para se destacar no meio da multidão. Então, mais do que simplesmente rejeitar a ideia, o importante é ter essa consciência crítica, entender as nuances e fazer escolhas conscientes sobre como a gente quer viver a nossa vida. Mas pensando em escolhas conscientes, como a gente vai além dos atos individuais de resistência e começa a desafiar o sistema em si. Essa é uma pergunta complexa. O Spluga sugere alguns caminhos, mas é claro que não existe uma resposta fácil. Ele defende a necessidade da gente repensar nossa relação com o trabalho, com a tecnologia e uns com os outros. A gente precisa questionar as narrativas que dizem que somos todos mini CEOs, que nosso valor está atrelado à nossa produtividade, que a felicidade é uma mercadoria que pode ser comprada e vendida. É sobre criar uma nova história, né? Uma nova forma de estar no mundo que priorize o bem-estar, a conexão e a genuína expressão individual, em vez dessa pressão constante para performar e otimizar. Mas, se essa pressão é tão pervasiva, como a gente começa a construir essa nova história? Quais são os primeiros passos? O Spluga sugere que o primeiro passo é a conscientização, sabe? A gente precisa reconhecer que essa pressão existe, entender como ela nos afeta e começar a questionar as narrativas que sustentam isso tudo. E como a gente coloca isso em prática? O que a gente pode fazer no dia a dia para resistir a essa pressão? Uma das sugestões do Spluga é o que ele chama de desaceleração consciente. Ele nos convida a repensar a nossa relação com o tempo, sabe? Questionar essa necessidade de estar sempre ocupado, sempre produzindo, correndo atrás de alguma coisa. Tipo um pause, né? Aquela sensação de que a gente precisa estar sempre ligado, né? Exatamente. A ideia é criar espaços para o ócio, para o descanso, para atividades que nos tragam prazer, relaxamento, sem a necessidade de produzir algo concreto. Mas, em um mundo que valoriza tanto a produtividade, como a gente escapa dessa cobrança? É um desafio, sem dúvida. Mas o Spluga nos lembra que a mudança individual é importante, mas não é suficiente. Ele defende a necessidade de ação coletiva, de questionar as estruturas que perpetuam essa cultura de trabalho excessivo. Então, além de cuidar da gente mesmo, a gente precisa se unir para questionar as normas sociais, as expectativas do mercado de trabalho, essa ideia de que o nosso valor está atrelado à nossa produtividade. Exato, ele nos convida a buscar alternativas, a experimentar novas formas de trabalhar, de se relacionar, de viver. E, nesse processo, os memes tristes podem ter um papel bem interessante. A gente falou disso antes, mas confesso que ainda não entendi direito essa relação. Como os memes tristes podem nos ajudar a resistir a essa pressão? Lembra que a gente falou sobre a pressão para performar felicidade o tempo todo? Os memes tristes podem ser uma forma de romper com essa performance, de mostrar que nem sempre a gente está bem, de se conectar com outras pessoas através da vulnerabilidade. Então, em vez de esconder os nossos sentimentos negativos, a gente os expressa de uma forma
meio irônica, criando um espaço de identificação com outras pessoas que também estão passando por momentos difíceis. Exatamente. E ao fazer isso, a gente desafia a ideia de que a gente precisa estar sempre feliz, produtivo, otimista. A gente mostra que a vida real tem altos e baixos e que é normal sentir tristeza, frustração, ansiedade. E nesse processo, a gente pode acabar criando laços com outras pessoas que se identificam com a nossa experiência, né? Tipo, encontrar apoio, solidariedade na internet, em meio a tanta cobrança por perfeição. Isso aí. E essa conexão, essa sensação de pertencimento pode ser um antídoto e tanto contra a solidão e a alienação que muitas vezes a gente sente nesse mundo hiperconectado. Nossa, essa conversa me fez pensar bastante em como eu tenho lidado com essa pressão para ser eu mesma, sabe? Acho que muitas vezes eu me perco tentando me encaixar em algum ideal, em vez de simplesmente viver minha vida de forma autêntica. E essa é a grande sacada do Spluga. Ser você mesmo não é sobre se encaixar em um molde pronto, sabe? Mas sobre se permitir ser quem você é, com todas as suas imperfeições, suas dúvidas, suas contradições. É sobre abraçar a complexidade da vida, né? Aceitar que não existe uma fórmula mágica para felicidade, para o sucesso, para a realização pessoal, e que cada um de nós precisa encontrar o seu próprio caminho. Exatamente. E o mais importante é que a gente não precisa fazer essa jornada sozinho. A gente pode se apoiar, trocar experiências, aprender um com o outro e, quem sabe, juntos, construir um mundo um pouco mais leve, um pouco mais humano, um pouco mais acolhedor para todo mundo. Que lindo. Adorei essa mensagem final. Acho que é um ótimo incentivo para a gente continuar refletindo sobre tudo que a gente conversou hoje. E, quem sabe, começar a colocar em prática algumas dessas ideias na nossa própria vida. E você que está nos ouvindo, o que achou dessa análise? Quais foram os seus insights? Compartilhe suas reflexões com a gente. A gente se encontra no próximo Deep Dive com mais um mergulho profundo em temas que nos fazem pensar e questionar o mundo ao nosso redor. Até a próxima!